Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Segmento de atuação, em quem ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos o quanto antes. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui no canal. Nós temos o segundo grande objetivo até o final do ano. A gente pretende tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e a gente pode inclusive fazer indicação de ativos. Essa certificação ela é cara, é lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar? Faça uma doação no nosso canal de qualquer valor, lá para o Pix do canal amuinvest@gmail.com. Vamos lá. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais. A gente precisa tentar chegar a 1000 inscritos em cada um desses canais. Amu Dicas e Amu Fiagro. Quer nos ajudar? Vá lá e se inscreva. Desde já, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Continuando, esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, é um fundo híbrido. É um fundo que tem diversos segmentos no seu portfólio. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2018, é um fundo de base 100. Credit Suisse é a gestora, mandato renda, e ele tem uma excelente liquidez diária, e um negócio em média negocia 3 milhões e 400 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com quase 2%, 1,95%, e conta com mais de 18 milhões e 400 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo já se recuperou e atualmente está começando a orbitar o seu valor patrimonial. Então, esse fundo possui um patrimônio de 2 bilhões 191 milhões e o mercado está aceitando pagar por ele 2 bilhões 161 milhões. Então ele está muito próximo do seu valor patrimonial. Amu, fundos de tijolos, eles recompõem a inflação? Ora, depende. Dizem que fundos de tijolos recompõem a inflação na valorização das suas cotas. Ora, nem sempre, mas com as cotas, a valorização das cotas, mais os rendimentos, aí sim, geralmente, esses fundos de tijolos, os bons, né, costumam entregar até acima da inflação. Então, note, eu vou desconsiderar o ano de 2022. Então, esse fundo ele foi lançado em 2018, ó. Mês 7 de 2019, 1 ano. De 2020, 2 anos. De 2021, 3 anos. Então vamos considerar apenas 3 anos. Uma inflação média, lógico que eu não vou considerar essa inflação desenfreada e louca que aconteceu, tá? Mas vamos pegar a inflação média do Brasil. Em média ela é 6%. 6 vezes 3, 18. Então significa que as cotas do fundo é para estar valendo, ó, R$100 mais 18%, mais ou menos R$118. R$118. Note que o VP do fundo hoje é 119. Então isso não é bem certo, a conta não é bem assim, não é bem, sabe? Mas esse fundo, por exemplo, na minha humilde opinião, ele teve uma boa valorização do seu patrimonial. E atualmente, é um fundo de base 100, a cota 119 e o mercado está aceitando pagar 117. Já está bem pertinho ali do seu VP. Esse fundo, levando como base maio, ele conta com 165 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a 117. Ele teve como mínima no ano 103 e máxima de 121. Eu vou traçar a linha dos R$120 aqui, lembrando que esse fundo não nasceu a 120, né? Lembrando que não é o VP dele não nasceu nesse valor. Então, provavelmente, se a gente observar, eu vou também traçar a linha aqui dos R$100. O que eu quero que você veja? Ora, esse fundo, dificilmente ele orbitou abaixo de R$100, ó. Foram raros os momentos que ele orbitou abaixo de R$100. No início do seu lançamento, e por pouquíssimo tempo, e na situação pandêmica, em março de 2020, em que esse fundo orbitou R$92.
Então, desde o seu lançamento, eles sempre, bons fundos, tá? Eles vão operar nessa casa aqui, ó, acima do seu VP. No final de 2019, esse fundo atinge, ó, 130, 140 reais. Vem a situação pandêmica, joga as cotas para baixo, rapidamente ele se recupera, volta a patamares de 130. Então, eu acredito que esse fundo, daqui a pouco, vai estar sendo negociado a 120, 130 reais tranquilamente. Durante o ano de 2021, principalmente entre março e maio, junho, começa a queda no setor, tá? Então, esse fundo, ele seguiu a tendência do setor e também começou a queda dele. Sendo que novembro foi um mês bem complicado para fundos imobiliários. Esse fundo chega a atingir aí, ó, esse valor de 103,23. Aí o fundo dá esse pico para cima aqui, chegando novamente próximos aos 120 e tá com essas oscilações que aí é renda variável, é normal. Mas o que você observa? O fundo bate novamente 110 aqui, 108 e agora ele vem com uma boa tendência de alta, tá? Então, ficar atento com esse fundo aí, eu acho que ele vai disparar. Continuando, esse fundo ele vem mostrando, apesar dele não ter tanto histórico assim, ele vem mostrando que a gente que investe em fundos de tijolos busca, né? Primeiro, é comum da gestora ter não recorrentes aí ao final de cada período, ó. Então isso é normal. Em 2021, você observa que teve 2 não recorrentes. Em 2018 também teve outro não recorrente. Geralmente esses valores a maior aí, é porque essa gestora tá no DNA dela. Eles costumam fazer vendas, rodízio de portfólio. Eles compraram muitos imóveis aí, muitos imóveis mesmo. E agora, vamos supor, acho que eles compraram, sei lá, só exemplo, tá? Compraram 50, 60, 20, 30, 40 imóveis, comprou muito, e agora eles estão vendendo esses imóveis individualmente. Com altíssimo ganho aí na venda. Eles compraram no atacado e agora estão vendendo no varejo. Outro ponto que eu gosto de observar fundos que entregam rendimento aqui é isso, ó. Tá estabilizado durante um período, beleza, mas começou a bater a valorização, a inflação, ó. Então você vê uma melhora no rendimento, melhora no rendimento. Então, quando você investe em fundos de tijolos, isso aqui é algo que você tem que observar. Eu trago alguns fundos aqui que, se você observar, pelo contrário, ele vem com a tendência de queda nos últimos anos. Bons fundos imobiliários, por mais que passe por percalços e desafios, geralmente eles têm tendência de rendimento crescente. E aí você observa, valoriza a cota, valoriza o rendimento, ora, tem ou não tem impacto da inflação nesse fundo aqui? Na minha opinião, sim. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última subscrição foi no mês 10 de 2020. Virando a página, a gente observa os dividendos entregues crescentes, como eu havia dito. Ó. 72 centavos, aumentou para 76, e aí os últimos dividendos anunciados, 82 centavos. 31 de maio, a data base, o fundo anunciou 82 centavos para pagar no dia 14 de junho, na época a cota 118,40, representava um yield de 0,69. Como a cota recuou um pouco, atualmente o yield está representando 0,70. Esse fundo vem com yield acumulado de 7,87%. Na minha opinião, para um bom fundo de tijolo acima de 0,6, para mim já é algo bem aceitável. Este fundo, por exemplo, eu aceitaria receber no mínimo 0,6%. Então a gente vê o seguinte aí, que no geral o fundo vem entregando yields acima de 0,6% na maioria do prazo aí. Então quando o fundo estava muito esticado lá, ó, 119, acima do seu VP inclusive, ele entregava 72 centavos. Agora o fundo está no mesmo valor, até um pouquinho menos, e melhorou bastante o rendimento. Por isso que ele está com um yield melhor aí. Virando a página, a gente vê que muitos institucionais possuem posição no fundo, tá? Com destaque aqui para o HGFF, com 1% das cotas do fundo, o XPSF com mais 0,68% e o BCFF com mais 0,66% das cotas do fundo. Muitos institucionais posicionados aí. Virando a página, a gente já está dentro do relatório gerencial. Aí ele fala, comentários do gestor. Se esse fundo te agradar, se você gostar do que aqui está, eu recomendo que você pause o vídeo, dê uma lida, ou vá lá no relatório gerencial e leia tudo com bastante atenção. Tá? Ele fala, ó, neste mês o fundo apurou uma receita de 19 milhões, 1,05, o que levou a um resultado de 17,2 milhões líquidos, 0,94. O resultado foi impactado extraordinariamente, então aqui é não recorrente, tá? Pelo lucro e regime caixa da venda da loja Pernambucanas. Então ele comprou muitas lojas da Pernambucanas e agora tá, entre aspas, tá desovando uma por uma as lojas aí.
e do lucro da parcela do preço da venda loja Pernambucanas Caçador. Então, São Sebastião Paraíso e Caçador em São Paulo, que em conjunto somam 2,1 milhões de lucro, equivalente a 11 centavos por cota. A distribuição se manteve em 82, equivalente a 91% do resultado. Por que é interessante você saber o quanto do resultado ele entregou? Se ele entregou 91 e ele precisa entregar 95, vamos ser inteligentes, né? Vamos pensar. Significa que ele tem saldo remanescente aí para entregar no final do semestre. Então, por isso que ele dá aqueles não recorrentes, geralmente no final do semestre. Em concordância com a estratégia demonstrada no relatório de dezembro, o fundo realizou a venda de mais 2 lojas de ativos, ambas com ganho expressivo de valor. Como o time de gestão, entendemos que o fechamento do ciclo de investimentos de todas as lojas vendidas até o momento é a junção de 2 principais fatores: a aquisição a preço por metro quadrado abaixo do custo de reposição e em pontos comerciais relevantes. E a estratégia anunciada de vendas individuais para as lojas do varejo imobiliários. Dessa forma, manteremos o foco em continuar aproveitando as oportunidades. Promessa de cessão de direitos dessa loja lá de Serra. Isso aqui também foi extraordinário, tá? Eles tinham direito de comprar uma loja e aí eles venderam o direito. Isso aqui ele fez, entre aspas, um trade. Antes de comprar a loja, eles já venderam a loja. Então, assim, sabe, é como se eles comprassem e revendessem. Só que aqui, no caso, a gente está falando dos direitos da compra, né? Então, vamos ler isso aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Conforme fato relevante, divulgado em 30 de maio, agora bem recente, o fundo se comprometeu a ceder ao promitente cessionário, desde que cumpridas as determinações e condições precedentes, os direitos e obrigações hoje detidos pelo fundo. Desse imóvel lá na rodovia Governador Mário Covas, lá em Cidade da Serra, Espírito Santo. Conforme informado, em outros fatos relevantes, a promessa de aquisição do imóvel seria, com o vendedor, ocorreria pelo valor total de 20 milhões e 808 mil. Aí ele continua. Tendo em vista que o fundo detém o direito de aquisição do imóvel, a administradora prometeu ceder onerosamente, ou seja, vai cobrar por isso, tais direitos ao comprador mediante assinatura de promessa de cessão, será concluída quando cumpridas as condições. O direito de compra do imóvel será cedido pelo valor de 14 milhões. Só para a outra pessoa comprar, ele está pagando 14 milhões pelo direito de compra. E como é que ele vai pagar esses 14 milhões? 2 milhões e meio de sinal, 27 de maio, já foi pago, tá? Parcela de conclusão, 3 milhões, quando for concluída a cessão de direito. E depois, 8 milhões em 8 parcelas de 1 milhão. E a parcela final de 669 mil. Então, o fundo ele faz de forma parcelada, porque esse dinheiro vai entrando aos poucos e aí ele consegue ir distribuindo também nas parcelas e mantendo um yield mais elevado aí, mesmo que de forma não recorrente. Então, isso aqui significa, isso, mais o que ele vendeu, mais outras, que esse fundo consegue entregar um não recorrente de forma consistente aí, pelo menos por mais um ano e meio. Continuando aqui, eu não vou continuar lendo tudo aqui, tá? Mas qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e vai vendo com atenção. Como não houve qualquer desembolso pelo fundo em relação ao imóvel e sem considerar as correções previstas, a operação gerará, conforme o fluxo, um lucro de regime caixa correspondente ao valor da cessão. Descontados os custos da transação, somando então 14 milhões de lucro, equivalente a 77 centavos por cota nessa transação aqui só de cessão de direitos aí. Note, o fundo poderia comprar por 18 milhões o fundo lá, aquele imóvel, e hoje ele vale 35 milhões. Então, para quem está comprando também, vale a pena, né? Ele pagar 14 milhões pelo direito de pagar depois mais 18, né? Sai mais barato do que esses 35. Enfim, venda dessa loja de São Sebastião Paraíso de Minas. Eu não vou ler tudo aqui também. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com atenção, mas sabendo que ele está fazendo o giro do seu portfólio. Note o seguinte, a gestora está sendo muito transparente e está comunicando com seus cotistas a sua tese. Está conversando o que eles estão fazendo. Será que a gente vê essa transparência, vê esse nível de conversa, esse nível de explicação nos outros relatórios? É por isso que eu digo que HGLG, um fundo igual a esse aqui, HGRU, o próprio HGRE, é diferenciado a forma como a gestora trabalha. Virando a página aqui, esse fundo possui alavancagem. Mas a alavancagem desse fundo, assim como do HGLG, é uma alavancagem saudável, em que o fundo consegue liquidar a sua alavancagem apenas com fluxo.
tá? Então, em 2022, a alavancagem vai representar 4%, 2023 vai permanecer, mas a partir de 2024 começa as amortizações dessa alavancagem. Vai caindo gradativamente até que ela vai ser liquidada em 2032. Na minha humilde opinião, as alavancagens só poderiam ser feitas, tá? Na minha humilde opinião, se elas fossem nesse formato de serem utilizados os recursos para amortizar a dívida, e não alavancagens como as que eu vejo assim, como o Rect faz e vários outros fundos fazem, de depois ter que desembolsar, por exemplo, ele faz uma alavancagem de 20 milhões e depois do nada ter que descontar 5 milhões, sendo que o fundo não tem esse fluxo de recebimento. Então assim, o fundo faz um compromisso, e se lá na frente ele não tiver esse dinheiro todo? Aí tem que fazer o que o Rect está fazendo atualmente, de emissão, baixo VP, emissão desesperada, coisas nesse sentido. No mercado de alta, beleza, isso aí funciona. Mas no mercado agora, de crise, pelo amor de Deus. Então assim, para mim, as alavancagens deveriam ser casadas com o fluxo que o fundo recebe. Nem que o fundo pague menos, que seja, mas é melhor pagar do fluxo de recebimento do que ficar fazendo como esses fundos fazem, né? Infelizmente, continuando aqui, ele continua explicando aí como é que vai amortizando. Ó. De novo, eu gostaria que todos os fundos tivessem informações nesse sentido. Daqui a pouco a gente vai ver quanto esse fundo receita, e você vai ver que o que esse fundo paga de amortização, ele consegue pagar aqui ó, com 5% que ele retém. Ó. Entende? Atualmente, esse dinheiro que ele precisa pagar, os 5% dá tranquilamente para pagar com a receita atual até 2025. Então, 8 milhões, 9. A partir de 2026, teoricamente, só que até lá, venhamos e convenhamos, a tendência é que o fundo melhore as suas receitas, né? Então, a partir de 2026, o fluxo hoje não é suficiente. Mas será mesmo que o fundo não vai ter dinheiro para pagar até lá? Não vai melhorando as suas receitas? E note que não está nada fora do normal. Entendeu? Assim, será que o fundo terá 3 milhões, 2 milhões, é algo tão fora do normal para um fundo que só com as reservas está guardando 8 milhões? Né? Enfim, durante o mês de maio não houve alteração da ocupação do fundo, que permanece sem vacância, 100% ocupado, uma vez que não há espaços a serem alugados. Em paralelo, tivemos um acordo comercial fechado com o agente imobiliário contratado pela Estácio Salvador para o formato de desconto que propusemos a fim de atender as necessidades da Estácio. Então, esse é um fundo híbrido, como eu disse, um fundo que possui também faculdades no seu portfólio, educacional no seu portfólio. Vamos lá, o que esse fundo cobra de taxas? Ele cobra 0,7% de taxa de administração e performance do que ele conseguir exceder IPCA mais 5,5%. Amor, você acha justo um fundo de tijolo cobrar performance? Na minha opinião, sim. Ah, mas é porque a forma como eles calculam, tal, meu amigo, mesmo que ele valorize, se um fundo desse conseguir me recompor inflação mais 5% de spread, cara, eu pago, mesmo que não interessa. Eu acho justo. Eu acho saudável. Não vejo problema. Lembra que eu falei lá do valor que o fundo receita, né? Então note o seguinte, ó. Esse fundo receitou 19 milhões em maio. Desses 19 milhões, 13 veio dos imóveis, 3,4 milhões, provavelmente aqui, de dinheiro parado em caixa, e o fundo pegou 2 milhões aqui de não recorrente, tá? Então note que esse não recorrente é algo que o fundo está sempre conseguindo oferir com constância, tá? Despesas do fundo, 2 milhões aí. A gente vai ver o que esses 2 milhões representam frente aos 19.327. Lembrando que, para mim, o máximo que eu acho assim aceitável e justo pagar para a gestora aí é 15% de taxa. Então vamos ver aqui, ó, vamos lá. 213 vezes 100 dividido por 19.327. Então a gente nota aqui 10,93%. Para mim, um yield bem aceitável e saudável, na minha humilde opinião. Continuando, a gente vê a composição do patrimônio do fundo. Então, o fundo possui um patrimônio de 1.796 bilhões de imóveis, mais 278 milhões que ele investe diretamente no SPVJ. E aí é o seguinte, esse fundo ele faz parte lá do índice dos fundos híbridos. E aí, lá no meu comentário, eu coloco que esse fundo possui, se eu não me engano, 18 imóveis, alguma coisa assim. Aí alguém veio lá nos comentários e falou, ah, mas é porque eu ouvi dizer que esse fundo tem mais de 60, mais de 80 imóveis. Até tem, se você considerar os imóveis que estão dentro do SPVJ.
Se você for lá no final do relatório gerencial desse fundo aqui e contar os imóveis que ele possui, os imóveis não são isso tudo, não. Agora, ele investe no SPVJ e o SPVJ tem muitos fundos imobiliários dentro dele. Tem muitos imóveis, tá? Enfim, pesquise melhor aí, vocês aí, para vocês saberem a respeito do fundo. Continuando, então ele tem 1.796 imóveis, 278 no SPVJ, mais outros FIIs, 83 milhões, CRIs, 92 milhões, não tem LCI, mais dinheiro parado em caixa, 100 milhões. Ele tem 2 milhões de dinheiro a receber, e aí as dívidas de 7 milhões, e aí a alavancagem, 156 milhões. Gente, só o que ele tem em renda fixa, ele consegue liquidar a alavancagem a qualquer momento. Lembra que eu falei que se o fundo precisar inteirar 2, 3 milhões do seu fluxo, é plenamente possível? Ele pode se desfazer de CRIs, pode se desfazer de dinheiro parado em caixa, de próprios FIIs. Então, na minha opinião, é uma alavancagem mais do que saudável. Continuando aqui, a gente vê os imóveis que ele possui, os fluxos, né? Então, olha só, aquisições. Então, aqui, ó, que está entre parênteses, ele tem que pagar. Ele vai ter que pagar 500 mil desse ITBI macro, mais o Walmart, 3,7 milhões, esse macro, 7,5 milhões, aquisições aqui do Walmart, 0,3 milhões, isso aqui em 6 meses, ó. E ele tem a receber 2,2 milhões aqui da venda dessa loja em Caçador. De 6 a 12 meses, ele tem que pagar 2 milhões aqui desse imóvel, tem que pagar mais 26 milhões aqui desse imóvel e tem a pagar aí acima de 12 meses, esse CRI do macro 87 milhões e essa parcela do macro 27 milhões. Aqui ele vê os setores que o fundo investe, tá? Então hoje 30% da receita do fundo está sendo gerada por imóveis ligados a varejo alimentício. 16% imóveis de vestuário. 14% da receita, ó, de educacional. Educacional lá em São Paulo. Se a gente somar todos os educacionais, ele tem um percentual maior. Então, os outros educacionais aqui, ó. Educacional são de São Paulo, 14. O próximo educacional aqui, mais 9. E o próximo educacional, mais 8. Então, ele tem um percentual hoje de uns 30 e poucos % no setor educacional. Então, para mim, já é um percentual bem... Eu não gosto muito desse setor educacional, tá? Mas como ele tem vários outros segmentos, para mim é totalmente aceitável e tranquilamente aceitável. E é um fundo que possui diversificação aí bem em vários territórios do Brasil aí. Uma concentração maior em São Paulo, né? Mas ele tem em vários territórios aí do país. Aqui a gente vê a vacância do fundo, né? Vacância 0. Tá aqui a vacância. O aluguel médio do educacional e o aluguel médio do setor varejista. Então você observa o seguinte, que o educacional costuma ter um aluguel mais caro, né? A média dele aqui. E a média do setor varejista é um pouco menor. O prazo médio dos contratos do fundo é uma média de 12,5 anos, um prazo longuíssimo. E os contratos possuem, não tem nada vencendo no curto período de tempo, somente a partir de 2026 que começam os vencimentos. E revisionais, ó, aquilo que vai elevando o rendimento do fundo, de tempo em tempo vai melhorando os dividendos, os aluguéis, né? Então vai ter uma renovatória esse ano, se já não teve, né? 1,9%. O ano que vem, quase nada, quase 1%. E aí em 2024, a tendência é que dê uma boa valorizada nos rendimentos do fundo, ó. Por quê? Vai renovar, revisar os contratos e aqui geralmente bate a inflação do período, ó. Então, 14% dos contratos devem sofrer um ajuste aí para cima em 2024. Nada em 2025. E aí a grande maioria do restante, a partir de 2026, sofrem renovatórias. Virando a página. Aqui a gente vê os indexadores, né? A imensa maioria indexada a IPCA, um percentual de 16% indexado a IGPM. O fundo possui um percentual alto de contratos atípicos. Nesse momento aqui traz muita segurança para o fundo. Apenas 17% dos contratos hoje são do tipo típico. Segmentos do fundo, como eu havia dito. Educacional, 29%, ó, próximo de 30%. Varejo vestuário, 24%. Varejo alimentício, 47%. Lembrando o seguinte, que o SPVJ, de novo, está dentro aqui desses 47%.
tá? Então o fundo investe diretamente 36% em imóveis e os outros 11% ele investe por meio do SPVJ. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGRU são somente essas informações. Por favor, vá no canal secundário e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos para eu parar de ficar enchendo o saco aqui de vocês. Obrigado a todos vocês que colaboram. Por favor, deixa o like aqui no vídeo e comenta. E aí, você gostou das informações aqui trazidas? Você investe nesse fundo? Você acha que esse fundo é um bom fundo imobiliário? De novo, apenas opinião, e a minha opinião não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Para mim, é o melhor fundo do setor híbrido, fundo que combina diversos segmentos aí, fundos de tijolos. Para mim, híbrido de tijolo é o melhor fundo. E, por consequência, ora, ele vai ser um dos fundos, não é o que paga melhor. Mas, pela diversificação desse fundo, pelo trabalho da gestora, para mim não tem comparação, não tem nenhum igual. Isso não significa que você deve ir lá e comprar. Inclusive, teoricamente, o fundo está começando a perder esse desconto todo que ele estava tendo, né? Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 10.000 inscritos o quanto antes, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado, Mauro, Danilo, canal do Chefão aí, muito obrigado. E faça-nos uma doação para o Pix do canal, ajude-nos a tirar a nossa certificação CEA. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.